CCADN TV, Ministério, Apacentar. Santo Deus, amados, eu vou aqui estar agora agradecendo a Deus por essa dádiva de vida, por esse momento, por esse culto de oração. Estarei passando agora para o pastor a palavra, para ele trazer a palavra aqui, uma palavra para nós, para que nós venhamos ser abençoados através da palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus, Santo e Poderoso. Pai Santo, Pai amado, aqui está a tua palavra, meu Deus. Toma, Senhor, meu Deus. Toma o pastor nas tuas mãos, Senhor Jesus, e abençoa ele, enche ele com a tua graça, meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Estamos aqui para glorificar o Senhor. Que nessa noite o Senhor possa derramar da sua graça, do seu poder sobre a nossa vida. Hoje eu mandei o aviso no internet, né? E coloquei um tema do dia de hoje: como vencer as dificuldades, né? E o tema de hoje é como vencer as dificuldades no mundo pela fé. Então aqui, filho. Como vencer as dificuldades do mundo pela fé. E o objetivo dessa mensagem de hoje é comunicar, né, a reverência, ou melhor dizendo, para não fazer feio, a relevância da fé verdadeira em Jesus Cristo para a vitória segundo a própria Bíblia Sagrada, o livro do Senhor. Nesta noite, certamente, Deus ele tem uma palavra para as nossas vidas. Hoje Deus ele falou conosco através da sua palavra à tarde, né, pela manhã, que diga, à tarde, e nós ficamos felizes porque certamente o Senhor tem a sua maneira de falar, tem a sua maneira de agir. Às vezes o homem não entende o querer de Deus, não entende o mover de Deus, não entende o que Deus está querendo falar para a tua igreja. Mas aqueles que são salvos, que têm a fé no Senhor Jesus Cristo, verdadeiramente entenderão o que o Senhor tem para trazer para nossas vidas no dia de hoje. Livro de 1 João, capítulo de número 5, verso de número 4 até o 5, diz a palavra do Senhor. Capítulo 5, versículo 4 até o versículo 5. E a palavra de Deus, ela abre um parêntese para a nossa vida nesta noite, nos instruindo, né, a guardar a sua palavra, guardar no nosso coração, né, a sua palavra. Glória seja dado o nome do Senhor. A palavra de Deus diz aqui: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo,
E esta é a vitória que vence o mundo, tá? A nossa fé, quem vence o mundo. Somente aqueles que creem que Jesus Cristo verdadeiramente é o Filho de Deus, somente aqueles que têm a certeza e a crença no Deus Todo-Poderoso, no Senhor dos Senhores, no Leão da tribo de Judá. E nós vivemos em um mundo com grandes diversidades de crenças e religiões, né? E mesmo assim, sabemos que trata-se de um mundo caído e perdido. Apesar de existirem muitas rotas espirituais na Bíblia, nos aponta somente um caminho e um único Deus verdadeiro. Para alguns podem parecer exclusivista, mas somente Jesus Cristo é o caminho, louvado seja Deus, que pode mudar, é o caminho que transforma, que conduz à vitória a aqueles que querem receber de Deus, conforme o próprio livro de João, capítulo 14, verso de número 6. Meus amados, apesar de haver uma tendência natural no ser humano de crer em algo que busca, que lhe transcende, nem sempre conseguimos acertar o alvo. A sua fé deve ser genuína e verdadeira, né? Na pessoa certa, que é Cristo Jesus. A Bíblia diz que Ele é o socorro nas horas da angústia, e é o amigo fiel que lhe ama, é o Salvador eterno, e vale a pena despertar a sua fé no Senhor Jesus Cristo, porque quem tem a fé no Senhor Jesus Cristo não anda segundo a carne, não deixa as coisas do mundo te atrapalhar de chegar ou de adorar o Deus Todo-Poderoso na tua vida. Aí você me pergunta, mas pastor, o que é fé? E eu te digo que no livro de Hebreus capítulo 11, verso de número 1, a Bíblia diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não vê. Né? Quando você tem fé, você espera que algo de Deus aconteça sobre a tua vida, sobre o teu ser, mas você também espera que aconteça alguma coisa de exclusiva, porque você não vê, mas você crê, você tem a certeza daquilo que verdadeiramente Deus ele traz à sua vida. Deus nos deixou prova suficiente, né, escrita, e através da sua vinda, da vida de Jesus Cristo, né, para termos uma fé sólida em tudo o que Ele nos disse na própria Bíblia Sagrada. Hoje nós temos essa oportunidade, né? Desde o princípio Ele tem se revelado à humanidade e quer que cremos, né, no seu Cristo para termos acesso à vida eterna. É preciso você ter fé e crer, né? E o significado de ter fé em Jesus Cristo é crer e mais que saber ter simples simpatia ou aceitar, né, relacionalmente, né, que Deus verdadeiramente existe. Ter fé em Jesus Cristo implica em confiar, depender, aceitar e se envolver, se entregar e descansar em Deus. Crer em Jesus Cristo significa confiar que verdadeiramente Ele é o Senhor
e é suficiente para nos ajudar, para cuidar e salvar o crente em Jesus Cristo. Não precisa, na verdade, de ajudante, verdadeiramente, ou crenças auxiliares. Jesus Cristo é o autor, e aperfeiçoador da nossa fé, conforme o próprio livro de Hebreus, capítulo de número 12, verso de número 2. Você que espera no Senhor, verdadeiramente, você tem que crer, você tem que ter a sua fé fundamentada naquele que pode todas as coisas. A Bíblia diz que não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pela qual importa que sejamos salvos, importa que precisamos ser libertos, importa que precisamos ser transformados. Essa é a verdadeira vitória que vence o mundo, que vence a natureza humana, que vence a natureza da carne, que vence a natureza da concupiscência dessa vida. O alvo aqui é da fé, é ter fé, é viver uma fé genuína, uma fé que pode transformar, mudar, pode fazer a diferença na tua vida. Qual é o objetivo central da fé em Cristo? É a salvação. 1 Pedro, capítulo 1, verso 6 a 9, podemos, louvado seja Deus, crer num futuro melhor, crer em curas, sinais, milagres e bênçãos materiais, mas tudo isso é passageiro, segundo a própria palavra de Deus. Louvado seja Deus. O alvo principal da fé em Jesus Cristo é a vida eterna. O próprio João 3,16 abre um parêntese para a nossa vida nesse propósito de nós crermos, de nós seguirmos, de nós sermos vitorioso na sua presença. Louvado seja Deus. E esta vida abundantemente já começa aqui, quando confiamos tudo no poder da mão do Senhor. Temos essa confiança do Senhor, temos pela fé que nos acompanhará pela eternidade da nossa vida. É pela fé que temos uma convicção daquilo que vai acontecer no futuro. E a Bíblia, ela abre essa mensagem de hoje nos dizendo que nós precisamos confiar e acreditar para obter vitória. É preciso você abrir o teu coração, acreditar. A fé nasce quando demos ouvido à palavra de Deus. Romanos capítulo 10, verso 17 diz que a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. A fé vem pelo ouvir a sua voz através da Bíblia Sagrada. Quando você lê, louvado seja Deus, quando você crê e quando você segue esse exemplo, louvado seja Deus. A Bíblia também diz que a fé é um mandamento bíblico. Marcos capítulo 11 e o versículo 22, a própria palavra de Deus está abrindo isso para nós. Quando Jesus responde ali, também ele fala de fé em Deus. Hebreus capítulo 11, verso 6, e Lucas também 8,50, a mesma questão quando se abre uma fé genuína no Senhor. A fé é o dever fundamental do cristão. Louvado seja Deus. A obra de Deus é que nós devemos crer naquele que Ele enviou. E o próprio Deus, Ele vê isso quando alguém abre o coração, quando alguém determina para a sua vida que Deus precisa mudar, precisa transformar a tua vida, precisa mudar o seu caráter, o seu ser. A fé é um desafio, louvado seja Deus, porque quando você crê, você tem que desafiar o mundo para poder você ter verdadeiramente essa fé. E a fé é uma arma defensiva. Efésios capítulo 6, verso 16, diz que embaraçado sempre, o escudo da fé,
com a qual podereis apagar todas os dados inflamáveis do maligno. A fé sem fruto é irrelevante. Tiago capítulo de número 2, verso 17. A fé, se não tiver obra por si só, ela está morta. Então precisa que você tenha fé, creia, siga, obedeça e creia que verdadeiramente o Senhor pode mudar a estratégia da sua vida. Obrigado, garoto. Louvado seja Deus. Meus amados e queridos irmãos, o crente é justificado pela fé. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, verso 38, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Romanos também capítulo 5, verso 1, e Romanos 1, 17, Gálatas 3, 11, traz a mesma essência dessa palavra, que a fé precisa ser vivida. A fé é essencial para quem crê e se aproxima-se de Deus. Aleluia. Para você obter a vitória verdadeiramente em Deus, né, você precisa crer, você precisa ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam, conforme o próprio livro de Hebreus 11:6. Você precisa acreditar de que o Senhor ele tem plano de salvação para aqueles que estão hoje crendo, que estão hoje seguindo esse padrão da palavra do Deus eterno, que estão confiando, que estão acreditando. E você que está, louvado seja Deus, ao alcance desse som nesta hora, a você que está, louvado seja Deus, ouvindo agora esta mensagem, louvado seja Deus, verdadeiramente, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Nós vamos, né, verdadeiramente buscar o escudo da fé, aliando a outras peças fundamentais da armadura de Deus. Revista-se todos os dias e tenha o desejo de preparar contra os inimigos desse mundo, desse século, porque o Senhor ele nos guarda. E o inimigo de Deus está aí no mundo, tentando destruir família, destruir nações, destruir um povo. E Deus verdadeiramente está abrindo nesta noite uma oportunidade para que você possa viver essa fé. Aleluia, Jesus. E qual é a dúvida que você tem de crer? Quem duvida é inconstante, mas você deve orar, você deve achar, né, que crê, mas quando a dificuldade vem, tudo se transforma, né? O próprio Tiago capítulo 1, verso 6, e diversas vezes Jesus repreendeu, né, a dúvida de seus discípulos. Sempre ele abriu a mente daqueles que precisavam entender qual o verdadeiro sentido da crença, da fé, para seguir. E não adianta eu estar na igreja, mas a minha fé não ser uma fé que está preparada para a volta de Jesus Cristo. Porque muitas das vezes a pessoa ela tem a dúvida porque ela tem medo, né? E o temor é outro inimigo da fé. Aleluia. Quando sentimos medos, incerteza e ansiedade ou pavor, precisamos, né, repetidamente agradar-nos em Deus, agregarmos com o Senhor, agregarmos na presença do Criador, né, do próprio Deus, pela fé. Louvado seja Deus. Ao Pai, desesperado pela vinda do Filho, Jesus Cristo, ele próprio disse:
não temas, tão somente crer. Louvado seja Deus, você precisa crer na palavra do Senhor, você precisa crer na unção do Criador em tua vida, e certamente você será mais do que vencedor. Que Deus em Cristo nos abençoe pela sua palavra, mas eu quero deixar claro para você nesta noite que você tem que confiar no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele edificará, e Ele endireitará a sua vida, e Ele transformará a sua vida. A confiança em Deus é proporcionada ao crente uma vitória, uma vida vitoriosa diante das lutas e dos problemas desse mundo. O Senhor é soberano, é refúgio, é fortaleza. Ele sustenta em seus filhos a alegria na tristeza. Louvado seja Deus. É por isso que você tem que crer e obedecer a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que se creres verás a glória de Deus. Para você obter vitória, você precisa crer. Nós temos essa convicção, essa certeza de que nós seremos mais do que vitoriosos, seremos mais do que vencedores, porque o Senhor, Ele transforma a vida daquele que quer mudança, daquele que quer ter a convicção. Nós vemos ali, que um certo centurião, em Mateus 8, 10, mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o seu rapaz será curado. Aquele homem, ele tinha ali, aquele centurião, ele tinha um empregado que ele gostava muito, porque talvez possa dizer a Bíblia que ele era uma pessoa delicada, era uma pessoa dedicada ao trabalho, uma pessoa que trazia confiança ao seu Senhor, e o Senhor também, com certeza, não era um mau patrão, porque ele não recorreu aos médicos, ele sabia que somente o Senhor Jesus Cristo tinha o poder. Aquele centurião, ele tinha a certeza, e ele dizia ali que o Senhor, bastava uma palavra tua para que o meu rapaz seja curado. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse que o seguiam. Em verdade, vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Então é preciso crer, confiar, ter fé, seguir o exemplo de Jesus, para que você possa em Deus ter uma vida eterna. Deus nos convida a crer todos os dias, e se a nossa fé é pequena, podemos pedir como o apóstolo de Jesus fizeram: aumenta-nos a fé. Lucas capítulo 18, verso 8. Crer é uma questão de escolha. A vida é feita de escolhas. Você escolhe confiar em Deus ou apenas em simpatizar com as promessas que Ele faz. Mas como toda a vida, tudo na vida é fé, exige uma decisão, uma pessoa, ou seja, que compreenderá por completo e compreenderá-se e se comprometerá-se com aquele que pode mudar, que pode estruturar a sua vida através da confiança, da crença que você deu a Deus. Se você decidiu crer, permaneça firme na fé em Cristo Jesus. Mais cedo ou mais tarde, a sua fé será testada pela circunstância da vida, que colocarão em choque
toda a sua confiança, né, no Senhor. Não tenha medo, não desanime, não duvide, mas creia tão somente que o Senhor pode mudar. O Senhor tem estratégia de vida para ti, o Senhor tem estratégia para o teu coração, mas você precisa simplesmente crer, você precisa simplesmente obedecer à voz daquele que tem vida e vida em abundância. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Como vencer as dificuldades do mundo pela fé? É preciso confiar, acreditar, é preciso ter a convicção de que o Senhor pode mudar a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé em nome do Senhor, vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo nesse momento. Vamos orar. Soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, nós te agradecemos por esse culto desta noite, por esse momento, Senhor. A tua palavra diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se espera, mas que aqueles que creem têm a certeza, têm a convicção de que tudo pode mudar. E nesta noite, Senhor, diante da tua presença, a cada pessoa que ouviu, Senhor, esta mensagem deste dia, que abriu o coração, Senhor, nesta noite, que pôde receber nesta noite a tua palavra, que conforme diz o livro de Salmo 109, versículo 105, lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Por isso, nesta noite, Senhor, entregamos em tuas mãos o teu povo, a nação, a cada pessoa que vem a este lugar, que vem a esta igreja, para ouvir a tua voz, para ouvir a tua palavra, para viver, Senhor, uma palavra de transformação, uma palavra de vida que transforma, que renova, meu Deus, e que essa fé genuína, ela possa permanecer em nós, para nós seguirmos o teu exemplo, para nós seguirmos, Senhor, e crermos cada dia mais em ti e termos a esperança de que um dia o Senhor vem buscar uma igreja lavada e remida no teu sangue, que a tua igreja tenha confiança de que verdadeiramente o Senhor vem buscar um povo santo lavado no teu sangue derramado na cruz do Calvário. Por isso, toma sobre as tuas mãos, sobre os teus cuidados, fortalecendo, libertando na tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. A graça de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo, que nos guarde, que nos leve, que nos proteja, hoje e para todo sempre, que todos digam amém. Deus abençoe. A paz do Senhor. Deus abençoe.